mas assim, são pessoas que tendem a valorizar demais datas comemorativas, são pessoas que são muito acolhedoras, mas no sentido prático da vida, no sentido de é o básico, sabe? De fazer aquilo que é certo, né? Então assim, ao mesmo tempo que são pessoas que são acolhedoras, elas vão ser acolhedoras dentro do sentido de segurança para elas, né? Elas vão acolher como elas querem ser acolhidas. Um conselho interessante para as pessoas que são de personalidade ESTJ trabalharem é justamente a questão de vamos dar atenção a questões sentimentais e a questões que são importantes para outras pessoas. Às vezes, você deve reparar que, por mais que seja interessante manter a ordem, na ordem nem sempre vai trazer um funcionamento geral, sabe? Então, seja você mesmo, tenha a sua personalidade, mas trabalhe a ordem funcional, sabe? Traga para você aquele comprometimento de trazer a ordem para o ambiente, mas de forma que vai realmente gerar um benefício geral. Não fique preso só à ordem, né? Traga a ordem com um pouco de criatividade, com um pouco de melhoria, com um pouco de atenção para as pessoas, né? Isso vai ser bom para você, vai trazer um retorno positivo para você, tá? Geralmente esse seu lado mais fraco, você não vai perder a sua personalidade, né? Trabalhando essas características, mas vai trazer algo que seja importante para você. Até em comparação com a STP, essa percepção um pouco mais sacana aí, que todo mundo fala da STP, que ele tem, pode ser importante para você também, no sentido de que nem tudo é regra, né? Então não adianta a gente ficar preso demais à regra, sendo que no final o aspecto moral pode não salvar tanto o mundo assim, pode ter coisa escondida por debaixo desse aspecto moral, questões da lei, né? Questões muito legalistas, né? No sentido não da lei do direito e tal, mas da lei da sociedade, de como o senso comum ele se forma. Então você deve dar um pouco atenção a outras questões que não são tão práticas assim, até mesmo para não ficar se iludindo, achando que o mundo é aquele contexto moral concreto, perfeito, sendo que na verdade não é. O mundo ele é mais flexível do que parece, né? Então você talvez goste dessa rigidez para poder acreditar também que isso é importante, e isso até te impulsiona a fazer coisas que são muito importantes, manter as coisas num certo contexto, mas tem hora que você com certeza vai exagerar. Então é nesses momentos que você se exagera que você deve se regular e aprender que há características que são um pouco mais importantes. Olhar um pouco mais para dentro e desenvolver principalmente características ali da SEA dominante pode te ajudar, né? Típico do ESTP. Pode ser características de sentimento, podem ser um pouco importantes também, para você não passar tanto por cima dos sentimentos dos outros, que é justamente a sua característica inferior, que é a FI, e questões de intuição, que talvez aí também seja um dos seus pontos mais fracos, né? Talvez se você fosse INTJ, você ia ter a intuição introvertida como secundária, mas você tem a intuição como terciária, e a intuição extrovertida. Então, trabalhar um pouco essa intuição introvertida, para trabalhar ela de forma extrovertida também e dar um pouco mais de atenção ao contexto criativo, pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, não para o mundo, não pelo que os outros acham de você, mas para você mesmo, né? Pelo seu próprio desempenho, e aí, consequentemente, isso trazer algo de positivo na forma como você se encaixa nos ambientes e na sociedade no contexto geral. E dentro dessa questão sentimental é importante aí a gente pensar nas regras, né? Já que você é um grande cobrador de regras, se você é desse tipo, se você está vendo só porque você gosta mesmo de entender sobre MBTI, você provavelmente conhece um STJ também que aprecia muitas regras, e aí nessa questão de apreciar regras, você pode colocar o sentimento das pessoas em último lugar, e até mesmo os seus. E isso pode fazer com que você quebre a cara por uma estrutura que não vai te beneficiar de forma nenhuma. Não vai nem te trazer a segurança que você espera encontrar, nem vai te trazer exatamente uma realização em qualquer âmbito, seja profissional ou emocional ou qualquer coisa desse tipo. Outra coisa importante para você questionar, e dependendo da sua idade ou do seu desenvolvimento, talvez você já tenha questionado ou esteja questionando isso, é a questão das figuras de autoridade, né? Pessoas desse tipo são pessoas que gostam das figuras de autoridade e veem segurança nelas, mas até mesmo comparando aí com o INTP, que já não vê muito sentido em figuras de autoridade, ou com o INTJ ou INTP, que vê pouco sentido nisso, você deveria ser uma pessoa a se flexibilizar, perguntar se está certo ou não, né? Questionar as figuras de autoridade também, né? Isso traria uma abertura mental para você, no sentido de
Acreditar nas figuras de autoridade é importante até por uma questão de responsabilização, né? O político é responsável por determinada coisa, o dono da empresa por outra, né? O funcionário por outra, mas a gente tem que entender que as coisas não funcionam de forma concreta, como muitos ESTJs, os ISTJs e muitas pessoas no âmbito geral gostam de acreditar. As coisas acontecem porque elas acontecem. E você tentar ficar vendo o mundo por essa ótica concreta demais pode fazer com que você cometa um auto-engano, né? Você acreditava naquilo e, de repente, em algum momento da vida, você viu que aquilo já não fazia sentido há muito tempo. E isso pode fazer com que você se sabote e perca aquela força de vontade para algumas coisas, já que você viu que muito daquilo que você acreditava não adianta mais de nada. Então você passa a pensar assim, cara, que tempo que eu perdi com isso, com esse tipo de crença, acreditando nesse tipo de estrutura, nesse tipo de coisa, né? Então é importante você questionar nesse sentido. E nessa mesma pegada, é interessante você se perguntar aí se algumas tradições que você tanto valoriza, se o foco deveria ser as tradições ou as coisas por trás delas, né? Algumas questões, por exemplo, que esse tipo de personalidade tende a valorizar são questões, por exemplo, de pessoas darem valor, por exemplo, a determinadas datas comemorativas, né? Mas, por exemplo, às vezes nas nossas situações pessoais, algumas pessoas dão valor a datas comemorativas, mas de uma forma muito prática, de uma forma muito simples, né? Então, talvez você dê valor demais a datas comemorativas e nisso esqueça que para outras pessoas o importante não é a data comemorativa em si, o importante é o dia a dia, né? E muita gente dá valor a uma data e esquece do dia a dia. Muita gente dá valor ao dia a dia e esquece a data. Nesse sentido, as duas pessoas têm que manter o que para elas é importante de valor, já que elas acreditam nessa importância, mas desenvolver esse outro lado, né? Eu tenho que olhar a data, mas eu também tenho que olhar o dia a dia. Eu tenho que olhar o dia a dia, mas eu também tenho que olhar a data. Isso é bom em dois sentidos. Primeiro, que você se aprimora e passa a resumir a sua vida a pequenas tradições. Segundo, é importante porque você passa a dar valor ao que é importante para outras pessoas também, né? Você se desprende daquilo e começa a viver uma vida mais completa, uma estrutura de vida mais completa. Isso é muito importante para a sua própria felicidade. Mas, focando em aspectos que são os aspectos mais positivos, puramente positivos, é muito importante falar de questões, por exemplo, como a sua capacidade de organizar. Você com certeza é o mais prático, o mais organizado, e isso, cara, pode trazer muito benefício para o ambiente que você vive em vários sentidos, porque você não é só organizado no sentido prático. Se você pegar algo teórico para fazer, você também vai conseguir organizar muito bem. E isso pode ser de grande proveito para pessoas, por exemplo, que são criativas, que vão precisar, no contexto geral, de que alguém organize aquilo para elas. Então, a sua função do seu temperamento, da sua personalidade, é muito importante. Agora, uma questão interessante para a gente trazer aqui nesse contexto é a comparação entre o ESTJ e o ENTJ na questão de qual é, então, a diferença. Como determinar, então, que uma personalidade é ESTJ ou é ENTJ? Eu, às vezes, aqui no vídeo coloco muitas personalidades e algumas delas eu já coloco uma questão, se é ou se não é. Outras eu deixo por alto, ainda não avalio, até que eu vá fazer a análise específica das personalidades de uma por uma para a gente saber qual é a ENTJ, qual é a STJ, é isso mesmo ou não é. E uma das questões importantes, em muitos casos o ENTJ é até confundido aí com o ESTP, já que os dois têm uma certa rispidez e nenhum dos dois tem um comprometimento tão grande com questões morais, como o ESTJ tem. Então, em alguns momentos a confusão vai ser entre o ESTJ e o ENTJ. Em outros momentos a confusão vai ser entre o ENTJ e o ESTP. Mas nesse caso, falando de confusões entre ser ESTJ e ENTJ, nós temos que falar de uma questão muito importante, que é a ENTJ vai estar orientado para o futuro. Então a ENTJ, mesmo que em alguns momentos ele apareça muito focado no detalhe, na organização, no geral, não vai ser esse o foco do ENTJ. O ESTJ não, sempre vai ter como esse foco. Organizar é o ponto de partida para ele ir para frente. O ENTJ, ele precisa ir para frente. Então, organizar é o que ele precisa para ir para frente. O ponto de partida dele é justamente partir, é ir. Ele vai organizar o suficiente para ele partir para frente. O STJ não, ele vai focar na organização, no presente, no aqui e agora, no prático. Ele não vai focar no projeto que ele tem para daqui a 3 meses e ralar por causa disso.
Ele vai focar no projeto que ele tem por agora e o longo prazo dele vai ser no máximo esses 3 meses. O NTJ não. O NTJ, o longo prazo dele é 3 anos, é 10 anos. O curto prazo dele é esses 3 meses. Por mais que, na prática, sejam 2 personalidades extremamente práticas, mas a forma de pensar é completamente diferente. No ponto final das coisas, o STJ é uma personalidade que quer pôr em prática rápido aquilo que ele já sabe. E o ENTJ é uma personalidade que ele quer pôr em prática algo para fazer com que ele avance mais rápido. Então, no âmbito geral, são personalidades que, apesar de terem muitas questões parecidas, é uma diferença crucial. O ENTJ vai estar focado no futuro, vai até ter uma preocupação com praticidade e organização, mas quando comparado ao ESTJ, o ESTJ vai ser muito mais engessado e muito mais preocupado no aqui e agora do que o ENTJ, né? O ENTJ ele pode passar por cima de muita coisa, o STJ não passa por cima de estrutura, não passa por cima, no geral, de figuras de autoridade, e o ENTJ não. O ENTJ ele faz a revolução. Se ele acha que alguma coisa está errada, ele pega e fala na cara. O STJ ele mantém a educação. O ENTJ, se ele tiver que falar para alguém que é muito superior a ele, que essa pessoa está errada, que isso não dá certo, que isso não pode ser assim, ele vai lá e cria a revolução. O STJ ele pensa muito antes de falar alguma coisa, porque ele não vai se projetar num campo que não é responsabilidade dele, ele vai fazer a parte dele. Essa é a tendência geral desse tipo de personalidade. Claro que as pessoas podem evoluir, e evoluir aqui não quer dizer no sentido de melhorar, evoluir é mudar, né? E isso pode trazer várias mudanças, porque pessoas mudam realmente. Mas no contexto geral, é esse o tipo de personalidade e essa a diferença entre esses tipos, né? Agora, fazendo 2 últimas comparações finais, o ISTJ ele é um pouco mais focado nos detalhes, então vai ser aquele negócio um pouco mais de toque mesmo, né? Que o STJ vai ficar preocupado com cada detalhezinho, enquanto o STJ vai ser mais prático. E o ENTJ vai fazer muitas mirabolâncias, né? Então vai querer exagerar, vai sair atropelando tudo e todos para chegar no objetivo, e o STJ vai ser mais ordenado ali, vai manter uma regra. Então isso é muito importante para a gente ter ali uma importância do que é e do que não é. Em alguns raros casos pode ser que o STJ faça algumas mirabolâncias também, né? Mas isso é um pouco difícil, né? Isso é um pouco mais raro de acontecer. Mas pode ser que você conheça um STJ que tenha características de intuição muito forte e ele faça algumas mirabolâncias no sentido de atropelar algumas pessoas, ou por incentivo, ou por experiência, ou porque existe uma cabeça por trás daquela personalidade que fala: olha, você tem que ser um pouco mais revolucionário, né? Ou talvez uma educação diferente, né? Porque a gente vê as personalidades SJs como personalidades conservadoras, mas se foram criadas num ambiente um pouco mais liberal, mesmo que esse seja o temperamento dela, elas tendem a ser um pouco mais revolucionárias e um pouco mais otimistas, um olhar um pouco mais criativo, mais liberal, olhando um pouco mais para o futuro, para frente, já que elas vão trazer ali consigo características que no âmbito da educação, do ambiente em que elas foram ensinadas, vai trazer uma perspectiva diferente daquela perspectiva convencional e natural da personalidade. E uma dica final para você que conhece um ESTJ e não sabe como lidar com ele. Não tem jeito. Se você quer agradar um ESTJ ou até mesmo um ISTJ, você precisa dar atenção às tais datas comemorativas. Pessoas desse tipo adoram datas comemorativas, são focadas nisso. Então, talvez no dia a dia, se você não faz nada de importante, não tem problema. Mas na data de aniversário, na data de casamento, na data de amizade, você vai ter que dar atenção para esse tipo de personalidade, para essa pessoa que é desse tipo, porque ela leva completamente a sério esse tipo de questão, esse tipo de data. E por mais que eu fale para pessoas se trabalharem nesse sentido, existem coisas que são importantes para ela, existem coisas que são importantes para você, então nós temos que nos aprimorar para nos entender cada vez mais. E eu tenho que entender um pouco a demanda do outro, o outro tem que entender um pouco a minha demanda. Senão fica cada um na sua caixinha e ninguém sai, ninguém evolui, ninguém se aprimora, né? Todo mundo, para evoluir, precisa sair um pouco da zona de conforto e saber que você não é o centro das atenções. Então, se você conhece um ESTJ, sai um pouco desse seu lado de ser o centro das atenções e realmente dê atenção às datas comemorativas. Natal, Ano Novo, sei lá, até mesmo Carnaval aí.
Se você quer ter um tipo de relação saudável com esse tipo de pessoa, você tem que estar presente naquilo que é importante para ela. Então, não tem jeito. Foque nisso e não cometa erros com essa parte, que eu tenho certeza que a relação será bem sucedida. E se você quer saber um exemplo interessante a respeito do ESTJ, pense sempre na personalidade da Lisa Cuddy quando controlava o INTJ Dr. House, né? I'm your boss. You're an employee. I'm not normally into role-playing, but if you want to... People who get close to you get hurt. That's a fact. You're also a valued doctor in this hospital. That's another fact. From now on, we're going to focus on the second fact. So this isn't you freaking out over last night? This isn't an emotional decision. I'm just giving you the rules. You can either accept them or leave. A personalidade muitas vezes revolucionária do House de não aceitar figuras de autoridade, por exemplo, era extremamente bem controlado pela personalidade da Lisa Cuddy, que o tempo todo trazia ele para a ordem. Mas você vê que ela é uma ESTJ totalmente bem trabalhada, diferente de vários outros médicos. Para quem acompanha a série e sabe a personalidade, sabia que o Dr. House era muito rejeitado por outros médicos, porque ele passava à frente de todo mundo e fazia o que queria. Mas a Lisa conhecia e reconhecia o valor do Dr. House e dava para ele sempre uma colher de chá, né? Tanto que eles acabam tendo uma grande amizade, até mesmo um relacionamento, e ela sempre protegia ele porque sabia do potencial dele e ela tinha essas questões bem trabalhadas. Ou seja, é um ótimo exemplo de uma STJ bem trabalhada, né? Que dá valor a questões práticas, dá valor à autoridade, odiava quando o Dr. House, que era um INTJ extremista, saía de todas as figuras de autoridade, de todo respeito, e trabalhava totalmente contra isso, né? Que não dá para você acreditar que todo INTJ é realmente assim. As pessoas sabem lidar com regras, ele que exagerava realmente, e aí ele não só não dava valor às figuras, mas como não aceitava, não tinha respeito nenhum, né? E ela colocava ele no eixo, né? Então você vê aí um trabalho perfeito entre uma STJ bem trabalhada e um INTJ muito mal trabalhado, apesar de muito inteligente, que é o personagem do Dr. House, que é extremamente inteligente. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um like, coloque aqui embaixo o que você se identificou, o que você quer saber nos próximos vídeos, o que você gostaria que eu tivesse falado e eu não falei, o que você acha que é isso mesmo, é diferente. Coloca aí, se inscreve no canal que teremos muitos mais vídeos a respeito disso. Até o próximo vídeo, valeu, até mais!